noite pessoal, bem-vindos ao terceiro anel. O Benfica já conhece o seu adversário para os playoffs de acesso à fase final da Liga dos Campeões. E como tal, esta noite vamos ver então como é que eu me dei nas minhas previsões da Liga dos Campeões, quais são as reais possibilidades do Benfica tem de eliminar este seu novo adversário e o que é que eu acho destes playoffs desta mesma competição. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica a ver este vídeo. Pois é, meus amigos, o Benfica já conhece o seu adversário para o play-off de acesso à fase final da Liga dos Campeões. Depois desta fase de macro-liga ou mini-liga, como queiram chamar, o Benfica defrontou 8 adversários na tentativa de qualificar-se para a próxima fase, acabando esta fase em 16º lugar, com apenas 13 pontos. Eu ainda antes de iniciar esta mesma competição, tinha feito um vídeo de análise e prognóstico onde tinha perspectivado que o nosso Benfica iria acabar com 14 pontos, e aqui não ficou muito longe da realidade. E até tinha dito que na eventualidade e com algumas vicissitudes o Benfica poderia eventualmente passar de forma direta. Aconteceram algumas situações, o Benfica até poderia ter ganho alguns dos jogos que esteve assim na cogitação de ganhar, mas infelizmente isso não aconteceu. Eu tinha perspectivado que o Benfica iria a Belgrado ganhar o Estrela Vermelha, algo que aconteceu, e tinha perspectivado que o Benfica depois, em casa com o Atlético de Madrid, alcançaria um empate. No entanto, o Benfica surpreendeu tudo e todos e conseguiu golear os colchoneiros. Eu depois tinha previsto que o Benfica poderia assim ganhar também em casa ao Feyenoord, mas acabámos por ser quase goleados em casa pela equipa holandesa. Depois disso tinha perspectivado que iríamos à Alemanha perder, o que veio a acontecer. Tinha perspectivado que poderíamos alcançar o empate no Principado, mas contra o Mónaco conseguimos alcançar a vitória e 3 pontos. E depois em casa tinha perspectivado uma vitória contra o Bolonha antes de finalizar o ano de 2024. Infelizmente isso não aconteceu e acabámos por empatar com a equipa italiana. No início do ano eu perspectivei que iríamos perder com o Barcelona em casa, todos sabemos como é que perdemos e poderíamos ter eventualmente alcançado uma vitória ou um empate, e tinha dito sim que iríamos fechar esta fase da Liga dos Campeões com uma vitória em Turim, algo que aconteceu de forma categórica. Olhando então para o sorteio da última sexta-feira, tínhamos duas possibilidades após a classificação em 16º lugar, e seria apanhar então os franceses do Brest ou os monegascos do Mónaco. A sorte quis assim que apanhássemos o Mónaco e vamos voltar a enfrentar a equipa que conseguimos alcançar uma vitória nesta fase de mini-liga ou de macro-liga. Relativamente agora aqui a este play-off, o que é que eu acho? Acho que o Benfica para já tem uma vantagem relativamente ao primeiro jogo com o Mónaco. Para já conhece a equipa, para já conhece como é que a equipa joga dentro de campo, e agora é um jogo a duas mãos. E devido à boa classificação do Benfica, a primeira partida vai ser assim no Principado, no dia 11 de Fevereiro, e depois o Benfica decidirá a eliminatória em casa no dia 18. E assim, na minha opinião, o Benfica parte em vantagem. Para além de já ter ganho a primeira partida, e eu sei que foi o Mónaco que ofereceu um gol ao Benfica e que se auto-expulsou um jogador, ou seja, o Mónaco acabou por se auto-imolar frente ao Benfica, agora acredito que o Benfica a duas mãos é uma equipa que pode vencer este Mónaco. Acho que a equipa nesta fase está mais estável, acho que a equipa já ultrapassou as suas principais dificuldades e acho que agora Bruno Lage e a equipa estão mais compenetrados. Pode ser assim apenas eu e a minha cabeça e a minha vontade que o Benfica passe à próxima fase, mas eu acho sinceramente que o Benfica tem vantagem nesta eliminatória. Todos sabemos que na próxima ronda será Barcelona ou Liverpool, mas não vale a pena pensar na próxima ronda sem vencer o Mónaco ou sem pelo menos conseguir eliminar o Mónaco nesta fase. Dando então percentagens finais, acho que o Benfica tem uma percentagem de 70% de passar esta eliminatória contra apenas 30% de ser eliminado. Posso estar aqui a ser auspicioso, mas enfim, esta é a minha previsão. Ora, agora relativamente aos outros jogos do play-off, eu vou começar então por dar assim só uma breve percentagem, não vou alongar muito sobre os jogos em si, e vou dizer quem é que eu acho que vai passar, ou seja, no conjunto das duas eliminatórias. Primeiro vou começar com os 4 encontros que se vão dar no dia 11, há pouco disse que o Benfica jogava no dia 11, mas o Benfica joga assim a primeira mão no Mónaco no dia 12, e como tal vou começar então pelas partidas de dia 11. Ora, e vamos começar então com o Brest Paris Saint-Germain, dois conjuntos do campeonato francês que por acaso também se vão defrontar este fim de semana na Liga, e acho que é um dos confrontos mais desequilibrados desta fase de play-off, onde claramente a vantagem vai para o conjunto parisino. Sem achar que vai ser um grande debate, vou dar aqui 90% de possibilidades de passar à próxima fase para o Paris Saint-Germain de Luís Henrique e do combinado português que existe presente nessa equipa, contra apenas 10% da equipa do Brest. De seguida temos então um Juventus PSV e temos então o último adversário do Benfica,
que também não passa pelas melhores horas, a defrontar então o combinado holandês. Continuo a achar que a Juventus é uma equipa mais consistente e com melhores jogadores do ponto de vista individual. Por isso, sinceramente, acho que o favoritismo está do lado da Juventus, mas acho que as contas aqui vão ser mais apertadas. Eu vou dar então uma possibilidade de passar à próxima fase de 55% para a Juventus contra apenas 45% do PSV. Ora, agora vamos então analisar o Sporting Borussia Dortmund e temos então aqui a outra equipa portuguesa também em prova e que eventualmente numa conjetura muito positiva poderia ser um avançado do Benfica daqui a algumas rondas, mas não é disso que estamos a falar hoje e eu acho que vai ser muito complicado para o Sporting derrotar o Borussia Dortmund, estes alemães que embora não passem pela sua melhor hora na Bundesliga, em termos de competição europeia até estão a fazer bons jogos. Viu o seu jogo contra o Barcelona, viu o seu jogo contra o Real Madrid, que estamos a falar de equipas de topo, e bateram-se muito bem. E sinceramente este Sporting é capaz do melhor e do pior. Mas assim sendo vou dar então a percentagem de favoritismo de 60% para o Borussia Dortmund contra apenas 40% do Sporting Clube Portugal. Por fim, neste dia 11 temos então o Real Madrid-Manchester City e aqui o grande embate, o grande duelo desta fase de playoff. Estamos a falar dos últimos dois campeões europeus e de duas equipas que se enfrentaram por 3 vezes nas últimas 3 temporadas, com um saldo positivo para a equipa espanhola. Atendendo a como é que as duas equipas estão a jogar esta temporada, temos então o Real Madrid líder isolado e confortável na Liga Espanhola e temos o Manchester City com uma Premier bastante atabalhoada. Acho que isto vai ter alguma influência, para além da ausência de Rodri por parte do Manchester City e da presença de Mbappé por parte do Real Madrid. Mas acho que aqui a vantagem é mínima, pois estamos a falar de um embate de gigantes. Eu vou dar então percentagem favorável de passar à próxima fase de 55% para o Real Madrid contra 45% da equipa de Pep Guardiola. E agora sim, vamos então passar para os jogos do dia onde joga o Sport Lisboa e Benfica, ou seja, os 3 embates que nos faltam analisar do dia 12 de fevereiro. Ora então, vamos começar com o Bruges-Atalanta. Na minha opinião, uma vez mais, a equipa que vai jogar em casa a segunda mão tem claramente vantagem. E estou a falar do combinado italiano da Atalanta. Acho sinceramente os italianos são muito mais bem organizados, é uma equipa muito mais bem estruturada e é uma equipa do ponto de vista ofensivo muito mais bem organizada. Embora a equipa belga seja forte no contra-ataque, acho que aqui os italianos levam a vantagem e, como tal, vou dar uma percentagem muito semelhante à do Benfica e vou dar 70% de hipótese de passar à próxima fase da Atalanta contra apenas 30% do Bruges. Seguidamente temos então um Celtic Bayern de Munique e uma vez mais, à semelhança do jogo com o Brest e Paris Saint-Germain, é talvez o duelo mais desequilibrado. E embora os escoceses sejam uma equipa bastante guerreira e sem medo de nenhuma equipa, acho que quando encontrarem o conjunto bávaro não vão ter qualquer hipótese de passar à próxima fase. É um facto que este Bayern é capaz de ter jogos muito pouco conseguidos e já ouvimos ser titubeante na Bundesliga, mas aqui vou dar percentagem de favoritismo de 90% para o Bayern de Munique contra apenas 10% dos escoceses, e assim sendo a equipa bávara deverá seguir para a próxima fase sem grande dificuldade. Por fim, temos então um Milão-Feyenoord e aqui poderia haver algum equilíbrio, sinceramente, quando olhamos para os dois plantéis, mas agora, sabendo que o AC Milan acabou de contratar a principal estrela do Feyenoord, ou seja, Santiago Jiménez, acho que claramente o AC Milan de Sérgio Conceição é favorito. Se o Feyenoord ainda tinha algumas hipóteses, seria claramente tentar levar a partida para Roterdão e poder ganhar graças aos gols de Santiago Jiménez. Na ausência da sua principal estrela, acho que vai ser muito complicado e vou dar uma percentagem de vitória de 65% para o AC Milan contra 35% apenas do Feyenoord. É assim, está feito então o vídeo. Estes são os meus prognósticos da Liga dos Campeões. Como é lógico, prognósticos não é uma ciência exata, isto é apenas a minha opinião, olhando para os 11 das equipas, ainda sem ver bem os lesionados, ainda sem olhar bem para as contratações e como é que podem mexer nas dinâmicas das equipas e sem ver os castigados. Isto é da minha observação geral de que eu tive nesta fase de macro ou mini-liga da Liga dos Campeões e do desempenho das equipas ao longo da mesma. Assim sendo, eu acho que estas são as equipas que vão passar, mas o mais importante é que o nosso Benfica passe à próxima fase e não qual vai ser o resultado dos restantes elementos que vão participar nesta zona de playoff. Se tu tiveres uma opinião diferente, deixa aqui em baixo nos comentários a tua opinião e no final poderemos ver quem é que tinha razão. É assim, está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até o próximo vídeo. Viva o Benfica!